Programa Guerreiros em Debate. Um programa ao vivo que fala diretamente com o torcedor cruzeirense. Dando voz à China Azul, feito de torcedor para torcedor. Toda semana, na segunda-feira, às 21 horas. Programa Guerreiros em Debate. Um oferecimento loja.guerreirodosgramados.com.br. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, o time do povo, o time que a torcida incendiou o estádio no Mineirão ontem. Infelizmente, a vitória no Clássico escapou no último instante e escapou de forma dupla, né, com o Cruzeiro sofrendo o gol de empate no finalzinho e desperdiçando uma penalidade com o Willian já no instante final da partida. Cruzeiro que teve que jogar com um a menos durante a maior parte do segundo tempo, o Mena expulso logo no início do segundo tempo. Ficou com um ponto só, é verdade. Ainda está ali numa situação incômoda, próximo à zona de rebaixamento. A semana, em termos de pontuação, não foi proveitosa. O Cruzeiro foi derrotado ainda pelo Flamengo na quinta-feira. A gente vai falar sobre isso, né? O clima, talvez, em relação à tabela, seja até menos otimista do que em relação à semana passada. Mas desempenho, a satisfação com o comportamento da equipe, enfim. Vamos avaliar a perspectiva do Cruzeiro para as 13 rodadas finais, né? O que o Cruzeiro pode ainda acrescentar ao campeonato, né? O Cruzeiro pode conseguir ainda nesse campeonato. Tudo isso e muito mais a gente fala hoje no nosso Guerreiros em Debate, um programa feito de torcedor para torcedor. Lembrando que eu sou o João Henrique Castro e o nosso programa é um oferecimento da loja.guerreirodosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também de suporte bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirodosgramados.com.br. Os ouvintes que quiserem participar com a gente, ajudarem a construir o nosso programa, você que está acompanhando o programa pela primeira vez, a forma de participação com a gente se dá pelas redes sociais. Né? Há 4 caminhos possíveis. Né? Você pode participar pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então, no Twitter, você coloca hashtag RádioGDG no início, no meio ou no final do seu recado, não importa a ordem, né? Então, a gente pode colocar aí, por exemplo, hashtag RádioGDG. O Pedro aqui, nosso companheiro, está dizendo que está no ar a Rádio Torcedor Cruzeirense. Participe com a gente, basta mandar seu comentário com hashtag RádioGDG, né? Interagindo com a gente, debatendo e conversando. Ou então, a outra forma de participação pelo Facebook, pelo Google Plus ou pelo Instagram do Guerreiro dos Gramados, por exemplo, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente vai nos nossos canais oficiais lançando alguns postzinhos com o assunto que a gente estiver debatendo, por exemplo, Rádio no Ar ao Vivo, Guerreiros em Debate. Participe, deixe sua pergunta, curta e compartilhe, né? A gente vai subindo ao longo do programa postzinhos com o assunto que a gente estiver debatendo. Você deixa o seu recado logo abaixo, interage com a gente também, ajudando a fazer o programa. Abraço a Adriele, Cristina, Rayane de Cássia Reis Moreira, Gessé Campos, ao pessoal aqui já curtindo o nosso programa pela Rádio Guerreiro dos Gramados também aqui. E quero também deixar já a tradicional saudação à produção e direção do sempre competente Paulo Costa, o homem que foge do microfone e que no final do Brasileirão vai participar com a gente no debate aqui. Assegurada a permanência do Cruzeiro na primeira divisão, é promessa do nosso chefe aqui. Ele vem para o debate, participa com a gente, não vai ter escapatória dessa vez. Vou começar o programa passando a bola para o meu parceiro aqui também, convidado do programa de hoje, o Júlio César Reis, é consultor e trabalha, né, também com a sua paixão pelo Cruzeiro. Né, já conhecemos aí de trocar figurinha em redes sociais, sempre acompanhando também aqui com a gente do Guerreiro dos Gramados, interagindo com a gente. E quero saber do Júlio qual foi a impressão que ele teve, né, da partida do Cruzeiro nesse domingo. Ou seja, se apesar do resultado ter escapado, se a atuação pode ser considerada satisfatória. E mais que isso, Júlio, já são 3 jogos aí nessa era do Mano Menezes. Quais os ganhos ou perdas, eventualmente, que você enxerga
do Cruzeiro nesse período, né? Você está enxergando com otimismo esse início de trabalho do Mano Menezes? Como é que você vê o Cruzeiro também para a sequência do campeonato, colocando o jogo de ontem nessa perspectiva? Boa noite, Júlio. Bom, boa noite a todos aí, boa noite, João, Pedro, Paulo. Bom, eu vejo com muito otimismo essa nova fase que o Cruzeiro está passando aqui agora, né? Ontem eu tive a felicidade de estar no jogo e, assim, independente do resultado, a energia que nós estamos passando nesse momento, ela é muito positiva e nos deixa muito animado aí para os próximos anos aí de futebol, porque essa união aí de torcida com o time novamente, com a diretoria que passou a atender os anseios aí por meio principalmente do nosso vice-presidente Bruno Vicentinho, eu acho que as expectativas são as melhores possíveis, né? Ontem, se me perguntasse antes do jogo, o empate eu não ficaria insatisfeito não, porque apesar de estar jogando com o nosso antigo freguês aí, o time no papel, o time deles e no futebol, esse ano eu julgo que é um pouco superior ao nosso. Então um empate contra um time que está brigando, vice-campeão, seria positivo. Agora, diante das circunstâncias do jogo, aí o resultado foi meio frustrante, fiquei meio chateado na hora que eu cheguei em casa. Mas com relação à questão do Mano, não há dúvidas que o time evoluiu aí desde a chegada do Mano. Não acredito muito na teoria de boicote na época do Vanderlei, mas acredito muito em falta de motivação e falta de trabalho. E eu acho que é o que está sobrando com o Mano. O Mano deu uma carga de ânimo muito grande para os jogadores e é evidente que está trabalhando mais, com mais jogadas ensaiadas e está colocando o que tem de melhor para jogar, uma coisa que o Luxemburgo não colocava, além das constantes mudanças de equipe que o Luxemburgo promovia, que acabava atrapalhando aí o padrão de jogo, até mesmo a motivação do jogador que jogava um jogo e não sabia se no próximo ia estar, porque esse rodízio era muito prejudicial, ainda mais para um time que está em formação. Mas eu estou bem animado, não tem dúvida que a gente vai terminar numa posição muito melhor do que a posição que a gente está hoje, mas as minhas principais perspectivas são com relação a vice-presidente de futebol para o ano que vem, né? Eu estava desesperado aí com a não expectativa de um planejamento para 2016, continuou, que eu não esperava nada dele, e agora eu estou muito animado, eu não tenho dúvidas que mesmo sem o diretor, o Bruno já está trabalhando pesado em cima junto com o Mano, para prospectar talentos, para montar o time, acertar, né, as 2 ou 3 peças aí que nós precisamos para ter um time vencedor de novo aí a partir de 2016. Eu acho que é o que fica de mais otimismo, né, para a torcida do Cruzeiro. Assim. A gente está com o Dudu Guerreiros em debate, aí a gente já vai para o 4º campeonato brasileiro, avaliando o Cruzeiro no segundo turno. Né, o Guerreiros em Debate estreou em 2012, né, não me lembro agora se é ainda no primeiro turno ou se no segundo turno. As avaliações em 2013 e 2014 foram avaliações de o Cruzeiro brigando pelo título. Né? E a gente está voltando muito à tônica das discussões do final do ano de 2012. Né? Ainda estamos em setembro, não dá para relaxar ainda, mas que é discussão de planejamento, discussão de projeto, porque o Cruzeiro, né, segundo os matemáticos do Chance de Gol, por exemplo, que é o site que a gente utiliza aqui no Guerreiro dos Gramados de estatística para fazer a coluna fazendo as contas e etc., o Cruzeiro tem 0,02% de chance de se classificar para a próxima Libertadores, menos de 0,01% de chance de título, né? É até irrisório a chance do Cruzeiro ser campeão nesse campeonato ainda, dependeria de vencer todos os jogos, de uma combinação absurda de resultados, e 4,6% de chance de ser rebaixado. Ou seja, o Cruzeiro está numa situação tranquila, né? Apesar da proximidade aí dos 2 pontos apenas acima da zona de rebaixamento, há um número de adversários considerável ainda entre o Cruzeiro e a zona de rebaixamento. O Cruzeiro na 14ª colocação, ainda tem o 15º, o 16º, e também o próprio retrospecto recente, né? O Cruzeiro, nas últimas 4 rodadas, fez 7 pontos. Dos últimos 8 colocados, é quem mais pontuou nessas 4 rodadas. Né? Então, é uma campanha fraca, 7 pontos em 12 jogos, não tem nada de excepcional, mas se o Cruzeiro mantiver isso, né, que é a sequência aí David e Mano para os próximos jogos, o Cruzeiro vai escapar tranquilamente aí do rebaixamento, como vai fazer ainda, fazendo uma conta rápida aqui, cerca de 21 pontos, né, conquistando aí mais, chegando a marca aí, vamos falar aqui, está chegando a marca de 50 pontos, né, então
o Cruzeiro tem aí uma perspectiva para campeonato a partir da saída do Luxemburgo, que me parece tranquila para a gente fazer essa avaliação otimista. Nesse sentido eu concordo com o Júlio. Quero saber também se essa é a opinião do Pedro Paraíso, aqui, Pedro Henrique Paraíso, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, Pedro. E quero saber também dos nossos ouvintes que estão participando com a gente, nessa perspectiva dessa briga. Pedro do Cruzeiro apresentou nessa semana, ainda que a vitória tenha escapado ontem, dá para dar... É um momento para ficar tranquilo e passar essa tranquilidade pro elenco, ou a situação ainda é tensa para você, Pedro? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulo. Boa noite, China Azul. Olha, João, a situação ela não é aquela que a gente queria no início do campeonato. Só que, por todas as circunstâncias que aconteceram com o Luxemburgo e essa chegada do Mano Menezes, a evolução é nítida, é clara. A gente vê um Cruzeiro com padrão, a gente vê o Cruzeiro sabendo explorar os erros do adversário, jogando a cada jogo, fazendo uma partida de acordo com o que o adversário vai propor de jogo. Ontem, por exemplo, contra o Atlético, foi um jogo de bastante intensidade física que o Cruzeiro propôs. O Cruzeiro fechou o meio-campo, os meias do Cruzeiro foram muito bem. As jogadas de linha de fundo do Atlético foram praticamente anuladas, porque como Marquinhos no lugar de Damião, ele ficou alternando com o William. Hora ele ficava, hora o William ficava, hora Alisson ficava. E nessa alternância, os pontas tinham sempre alguém acompanhando. Então, você percebe uma nítida melhora. No caso das vitórias aparecerem, a gente precisa ter um pouquinho só mais de calma. Porque oportunidade para matar o jogo, a gente está tendo. A gente teve o domínio do jogo contra o Flamengo o primeiro tempo todo. O Flamengo não chegou ao gol do Cruzeiro. Quando chegou, marcou. Chutou uma bola no gol no final do primeiro tempo e marcou. Ou seja, a gente teve o domínio do jogo, mas não criou aquela chance clara, aquele lance que não pode perder. Contra o Atlético, a gente teve a bola do jogo para vencer novamente e não venceu. Mas são circunstâncias diferentes, porque dá para se perceber alguma coisa a mais. Não é aquela derrota de um time de Luxemburgo que você vê que o time só tem a perder. Não, você olha a evolução de jogadores que com o Luxemburgo não vinha apresentando bom futebol, ou que até nem jogavam, como o próprio Williams, que tem jogado bastante, tem jogado muito. E com o Luxemburgo era banco, inexplicavelmente era banco. E o Cruzeiro está evoluindo, só precisa ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade. As vitórias vão vir naturalmente. Eu acredito que na quarta-feira a vitória já vai bater a nossa porta novamente e as coisas vão caminhar do jeito que elas têm que caminhar, porque daqui até o final do campeonato, 6 vitórias a gente consegue tranquilamente. A situação só não é mais crítica por essa evolução que o time vem apresentando nas últimas rodadas, João. Sobre o número de vitórias, até a gente vai, quando vai fazendo as contas, sai amanhã aí, o Guerreiro dos Gramados. A projeção dos matemáticos atualmente, até em relação ao desempenho que as equipes têm até aqui, que é muito semelhante, né? Se a gente pegar a tabela do Brasileirão na 25ª rodada do ano passado, ela é muito parecida na parte de baixo da tabela com a desse ano, né? 8 equipes com menos de 30 pontos, igual esse ano, que é um número alto, né? Então, dificilmente vão ser necessários 45 pontos. Isso só vai acontecer se desses 8 clubes que têm menos de 30 pontos, desses 8, 5 reagirem de forma significativa no campeonato, melhorando suas campanhas. Isso é muito raro, né? Muito difícil isso acontecer. Mas tem ano que deu 45, né? O ano que o Fluminense teve que virar a mesa com 46, escapando, etc. Esse ano, que foi 2013, na 25ª rodada, você tinha 5 clubes com menos de 30 pontos, né? O pessoal de baixo estava pontuando muito mais. A projeção atual dos matemáticos é 41 pontos para ficar na Série A. Ano passado, com 40, o 16º teria ficado. O Palmeiras fez 40, fez 41, mas o Vitória caiu com 39, né? O primeiro da zona de rebaixamento. Então, 4 vitórias garantem ao Cruzeiro 41 pontos em 13 jogos, né? A priori, a situação é tranquila, né? Matematicamente, os clubes de baixo mantendo
o rendimento que estão tendo até então. O Fluminense aí numa sequência de resultados muito ruim, querendo entrar na briga, mas está muito próximo de chegar aos 41 pontos, né? O Fluminense já tem 34 pontos. Então, a gente tem aí uma circunstância interessante de campeonato para escapar da zona de rebaixamento. Agora, o importante é que isso também venha rápido, né? Como foi em 2012, na antepenúltima rodada, mas com uma certa dose de tranquilidade, para já começar a planejar em outubro, o ano que vem, com certa tranquilidade, convencendo os jogadores que tem um projeto aqui, que o Cruzeiro está pensando grande novamente. O que aconteceu em 2015, infelizmente, foi muito mais discurso no início do ano do que ações práticas, né? O Cruzeiro errou demais em 2015 e o resultado disso foi desmantelar um projeto bacana para ter aí que começar tudo do zero, né? Agora com o Mano Menezes e o Bruno Vicentinho, o novo diretor, que dá para chegar aí, a gente espera ainda nesse ano, né? A seleção aí com 5 candidatos, o Bruno Vicentinho deve conduzir nessa semana. Os ouvintes interagindo com a gente aqui, o Rodrigo Nunes falando de Simbora Cruzeiro, pedindo abraços para Dunbar, no Connecticut, abraços aí, meu caro. O Júlio César falando pra gente divulgar a nova tag do Cruzeiro, hashtag Cruzeiro, time do povo, marcando também o Bruno Vicentinho aqui, né? Muito bacana, né? A gente também tem aqui, a gente fez esse ano uma sessão no Guerreiro dos Gramados chamada Apenas Que é Mentira, que é uma sessão para desmistificar uma série de inverdades que os atleticanos criam, né? Por exemplo, a história da origem popular do Atlético Mineiro, que é falso. O Atlético Mineiro foi criado no Parque Municipal por estudantes de uma época em que só a elite tinha acesso ao sistema educacional, onde a elite frequentava o Parque Municipal de Belo Horizonte, ao passo que o Cruzeiro foi fundado por operários. Muitos deles não tinham acesso aos clubes de futebol que existiam em Belo Horizonte, o Atlético e o América, então, e o Cruzeiro se espalhou muito rápido, né? A China Azul, como já é cantada nas crônicas, há quase 50 anos, e se transformou na maior torcida do estado, na maior torcida do futebol mineiro, sendo extremamente popular. E aí, essa hashtag que o pessoal está usando aí, hashtag Cruzeiro, time do povo, é bastante interessante. O Marco Rocha está dizendo aí que a Rádio GDG é top, valeu aí pelo carinho. O Armando Grossi falando que a torcida do Cruzeiro ontem foi monstruosa na bancada da Copa 3. E também o Fernando TFC pedindo para a gente não deixar de comentar a atuação brilhante da China Azul no jogo de ontem. Júlio, vamos falar da torcida então, né? Como é que você vê a atuação da torcida do Cruzeiro ontem? Muita gente já tinha dado destaque, né, a torcida do Cruzeiro no jogo contra o Santos, e agora ficou marcante pra gente, né, nessa partida contra o Atlético Mineiro, o desempenho também da torcida, né, especialmente no segundo tempo. Como contra o Santos, né, como você falou, esse mantra aí do 0-0, e ontem eu fiquei impressionado. Eu tenho muito tempo de Mineirão, nunca vi uma festa tão bonita. Você olhava para os lados, você via vários torcedores chorando, emocionados mesmo, depois de 15, 20 minutos de gritos incessantes. Assim, foi uma coisa surpreendente e sensacional. Uma coisa que transcendeu o esquema de gritos de torcida organizada, transcendeu um pouco aquelas músicas que são muito legais, mas que são difíceis de pegar. É uma coisa que todo mundo consegue cantar, enquanto um ia descansar a voz, o outro começava a gritar mais forte. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa que eu vi ontem no Mineirão, e só me deixa mais animado, porque eu acredito que agora isso vai pegar e vai virar praxe da nossa torcida. O que a gente precisa é dar eco nisso aí, para que reconheçam, para que a gente fique marcado aí como pioneiro, porque outros times vão tentar fazer coisas similares e nós vamos ser o pioneiro nisso aí. Com certeza, dificilmente alguém vai conseguir combater a nossa torcida nesse padrão aí, com esse grito, com esse padrão de estímulo. Os jogadores devem ter ficado maravilhados com o negócio. Ontem foi uma coisa mágica, foi impressionante. Eu acho também que foi uma das coisas mais bonitas que eu já presenciei no Mineirão, né? Acho que a torcida tem muito a ver, né, com o momento do jogo, a sinergia. A torcida já estava fazendo um excelente papel, apoiando, né, cantando ao longo do primeiro tempo, vibrando com a vitória parcial, mas a partir da expulsão do Mena, onde o Cruzeiro ficou em situação de adversidade, né, o Atlético Mineiro adiantando a marcação, pressionando, tentando entrar na área do Cruzeiro. O Atlético Mineiro não entrou na área do Cruzeiro ontem, né? Impressionante como o setor defensivo do Cruzeiro funcionou. Eu vejo muita gente tentando achar culpados ali no lance de empate, né? Olha,
O setor defensivo foi tão bem em anular tudo aquilo que eu acho que dá até para relevar, né? Porque era uma pressão muito grande, a torcida segurando na arquibancada, o time pressionando, perdendo chance de gol, né? O Alisson perdeu uma chance importante. Ele até finalizou bem, é verdade, mas o William estava livre para poder passar a bola. O Charles perdeu uma chance no último lance do jogo também. E o William desperdiçando o pênalti. O Cruzeiro, mesmo depois de sofrer o empate, teve muita chance de gol, teve 2 chances de gols claras ainda. Mas isso teve muito a ver com a força que veio das arquibancadas. Foi dito pelo Mano Menezes na coletiva também. Deu para ver o Ceará, por exemplo, vibrando no banco de reservas junto da torcida. Foi um jogo e foi um momento para balançar o torcedor do Cruzeirense e para ver aquela coisa que a torcida entra no jogo, né, Pedro? Sim, João, foi uma coisa absurda o que aconteceu ontem no Mineirão. A gente tinha visto uma amostra disso na partida contra o Santos, que mesmo de Luxemburgo, como eu disse, sem expectativa nenhuma de melhora, a torcida ficou por pelo menos 20 a 25 minutos lá pro final do jogo, naquele mesmo ritmo de ontem. Só que ontem com o estádio cheio, com tudo indo ao contrário, porque Mena expulso logo aos 6 minutos, o Atlético com a posse de bola, chegando a quase 60% de posse de bola, rondando a área do Cruzeiro, não ameaçou, não chegou Fábio não chegou a fazer nenhuma grande defesa durante esse período, mas a torcida continuou, a torcida não parou, e eles chegavam perto, ameaçavam, a torcida não parava. Eles fizeram gol, dá aquela esfriada, mas a torcida não parou depois do gol. Errou o pênalti, a torcida não parou depois que perdeu o pênalti. Foi algo assim, João, de se destacar mesmo. E a torcida do Cruzeiro costuma abraçar a causa do time, João. Quando o pessoal fala muito que a torcida do Cruzeiro, ela não... o Cruzeiro tá mal, a torcida não vai. Não é assim. A torcida do Cruzeiro, ela é bastante impactada pelo que ela vê. Se ela vê um time que se dispõe, um time que luta, que briga, que se entrega, ela vai estar lá incondicionalmente, não tem jeito. Agora ela vai ver um time do Luxemburgo, que você olha para aquele time, você bate aquele desânimo de você olhar, a torcida não tinha ânimo nenhum de ir no estádio. E junto a isso, as atitudes da diretoria com os sócios também, elas melhoraram bastante o acesso do público ao estádio e ajudaram bastante, João, ao Cruzeiro, ajudaram bastante, só tem a agregar. São 85 mil de público em 2 jogos, coisa que, se bobear, se pegar todos os jogos que o Cruzeiro foi mandante do início do Brasileirão até agora, não dá os 85 mil de público que deu esses últimos 2 jogos. Então, a gente abraçou a causa, João. É isso, a gente abraçou a causa e quando a torcida do Cruzeiro abraça a causa, a coisa fica séria. Fica séria e mostra principalmente uma situação, né, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para esse ano, né? O Cruzeiro não tem um elenco barato, o elenco do Cruzeiro houve investimentos significativos em 2013, 2014, alguns deles permaneceram, né, nesse elenco. Alguns reforços foram caros, né? O Williams foi um jogador caro, o de Arrascaeta foi um investimento importante, apostas importantes que chegaram, Gabriel Xavier, por exemplo, e a gente tem que ter muita calma ao final do ano, na hora de reavaliar o elenco. A gente passou o ano dizendo aí, olha, o Cruzeiro precisa de uma peça, 2 peças. A gente vê o Ariel Cabral jogando no meio campo do Cruzeiro agora, né, ainda fora de ritmo, ainda buscando uma evolução, e vê nitidamente que o Cruzeiro errou. O Ariel Cabral não é a camisa 10, né, o Cruzeiro falou, buscou, não buscou camisa 10 nenhum. Isso mostra, inclusive, como faltava inteligência no departamento de futebol do Cruzeiro. Isso precisa mudar, porque trouxeram um jogador que não é e nunca foi, mas era um jogador para fazer a transição que o time precisava, e que está conseguindo contribuir bastante para isso. O Cruzeiro errou e acertou errando, né? Ótimo, quando isso acontece, ótimo. Mas no início do ano errou demais. O Riascos, errou com o Seymour, jogadores que já saíram, né? Tem gente que ficou. Não vou nem fazer esse tipo de avaliação agora, mas há ainda
coisas a serem consertadas no elenco do Cruzeiro, mas a avaliação desse grupo merece ser feita com muita calma. Na era Luxemburgo, com tudo degringolando, era Jaircy Carvalho dizendo que tinha que emitir 20 no final do ano, porque o Pelé dos treinadores jamais faria um mau trabalho, e não é por aí não. Esse grupo aí merece ser avaliado com calma, suas necessidades, suas carências, para ser aprimorado e qualificado. Mas eu acho que o Cruzeiro tem uma base interessante para 2016 fazer um bom papel, mas focando em 2015 é a meta ainda. O Leonardo Saturnino está dizendo aqui, deixando seu boa noite, que não acha a situação tranquila, pelo contrário, tem que melhorar muito ainda, e que o clássico não é parâmetro, né, e deixa o seu abraço. Acho que nesse momento é assim, Leonardo, né? Acho que o Cruzeiro eu sustento isso claramente. O Cruzeiro tem a maior torcida do estado, o Cruzeiro tem a maior torcida fora do eixo Rio-São Paulo, o Cruzeiro deve estar na Libertadores por ser a sexta maior torcida do Brasil e por terem 5 ou 6 vagas quando o Brasil é campeão. O Cruzeiro tem que estar na Libertadores todo ano. 2015 é um fracasso, né? E principalmente vencer Mineiro, porque é a maior torcida do estado, etc, e por aí vai. Quando isso não acontece, realmente faltou alguma coisa. Mas na atual conjuntura, o Atlético Mineiro sendo vice-líder do campeonato, o Cruzeiro deveria vencer como mandante, etc. Não conseguiu a vitória, mas teve uma boa atuação. O torcedor Celeste pediu para a gente comentar sobre 2 reforços do Cruzeiro, né, que chegaram agora. O Marcos Valadares, para ser técnico do Cruzeiro Sub-20, e o analista Rafael Vieira, né, que era da seleção brasileira. Eu estava vendo aqui agora, eu já tinha visto, na verdade, a fala do torcedor Celeste aqui, sobre esses 2 nomes. O Marcos já trabalhou no Cruzeiro, ele foi técnico do juvenil do Cruzeiro, estava no Palmeiras, volta para o Cruzeiro, e volta porque o Emerson Ávila foi promovido a coordenador das categorias de base. A base está passando por um processo de reformulação a partir da saída do Bruno Vicentim, e o Emerson ganha aí mais destaque também dentro da base do Cruzeiro. O Emerson, que é um profissional super identificado há muito tempo aí no Cruzeiro, e saiu para a seleção, voltou, mas é um cara que está há muito tempo aí também trabalhando junto ao Cruzeiro. O Marcos é aí repatriado pelo Cruzeiro. O Marcos estava treinando o Palmeiras, né? Palmeiras Júnior, se não me engano. Estava nos juniores do Palmeiras também. E o Rafael Vieira trabalha com o Mano já há algum tempo, trabalhou com o Mano Menezes na seleção brasileira. É analista de desempenho, né? Uma função importante no futebol moderno. Isso mostra um pouco da evolução do projeto do Cruzeiro, né? Eu queria até comentar isso ontem, assistindo a coletiva do Mano Menezes depois do jogo, os comentários. O Mano, em determinado momento, fortuitamente, lá lançou que uma comparação sobre o futebol brasileiro, o estado do futebol brasileiro, dizendo, olha, ontem à noite, por exemplo, quando eu estava assistindo Palmeiras e Figueirense, né, ou seja, o nosso treinador hoje vê os adversários jogando, né? Lembrando aí do Luxemburgo, na sua última coletiva antes de um jogo do Cruzeiro, falando que o Santos era o mesmo time que ele tinha enfrentado pelo Flamengo no ano anterior, e era um jogador em comum, né, no time titular. Isso mudou, né? Agora há um pouco mais de trabalho, de profissionalismo, e por isso as perspectivas são de mais otimismo. O Álvaro Júnior aqui mandando que tá ouvindo a Rádio GDG, e que o debate está de alto nível sobre o empate de ontem e o show da China Azul. Valeu, Álvaro, pelo carinho. O Thiago Cruz falando que infelizmente não pôde ir no Mineirão ontem, mas o show da torcida fez chorar e pensar como eu amo esse Cruzeiro, bacana demais. O Sidney Júnior, nosso parceiro aqui também, dizendo boa noite a todos, já na escuta do Guerreiros em Debate, na Rádio GDG. Lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade, não sair de casa, e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte, em primeiro lugar, mais uma vez, seguido por Contagem, recuperando o segundo lugar no nosso ranking. Depois vem Brasília, Diamantina, Betim, Fortaleza, Uberlândia, Franca, Mariana, Itabira, Juatuba, Vitória, Guaíra, Pará de Minas, Governador Valadares, Ipatinga, Cruzeiro, Paracatu, São Paulo, Montes Claros, Viçosa, Taubaté e a audiência internacional representada pela cidade de Danbury. Abraços aí aos nossos ouvintes interagindo com a gente no programa de hoje, né? E quero agora já começar a falar dessa semana do Cruzeiro, né? O Cruzeiro agora já se representou nessa segunda-feira, de manhã, né? Teve regenerativo, trabalho com bola para os reservas e para os jogadores que atuaram menos de 45 minutos no duelo de ontem. Mesmo o Mena, né? O Mena atuou um pouquinho mais de 45 minutos, mas teve que fazer atividade com bola hoje
né, já que não participou dos 90 minutos no confronto. O Cruzeiro tem uma semana importante, uma semana com 2 confrontos diretos, né? O Cruzeiro enfrenta o Vasco nessa quarta-feira e vai enfrentar também, né, o Cruzeiro joga contra o Vasco 10 horas no Mineirão nessa quarta-feira, e no final de semana enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Chapecoense que trocou o treinador hoje, né? O Vinícius Eutrópio foi substituído pelo Gilson Kleina, que no início do campeonato fazia uma boa campanha com a Ponte Preta. A Chapecoense está muito mal, né? Eu vou fazer um comentário polêmico aqui, até eu quero saber do Pedro, se a análise dele vai para isso, depois passar a bola para o Júlio também. Eu acho que, embora o jogo como mandante seja contra o Vasco, nesse momento o jogo contra a Chapecoense é mais fácil, né? O Vasco vem num processo de reabilitação. Eu acho que o time do Vasco é time para estar na metade de baixo da tabela, especialmente o elenco, né? Riascos e Seymour estão por lá, né? Mas eu acho que ele tem time para fazer papel melhor do que o que vinha fazendo, e um papel à altura das últimas 2 rodadas. Esse jogo contra o Vasco tá me lembrando Cruzeiro e Fluminense de 2009 no Mineirão. Cruzeiro disputando arrancada para chegar ao G4. Cruzeiro faz, né, 2-0 e sofre a virada, com o Fluminense iniciando a reação para ficar na primeira divisão naquele ano. Por que eu tô querendo falar disso? Pessimismo? Não. Mas porque quarta-feira eu acho que é fundamental a torcida entender que o Cruzeiro não vai enfrentar o Vasco da maioria do campeonato, né? Que a maioria teve a sorte de enfrentar, que o Cruzeiro teve a sorte de enfrentar lá no primeiro turno. O Jorginho começou a dar uma organizada no time, e aí tem tudo para ser um jogo difícil. O Cruzeiro é favorito, o Cruzeiro tem mais time, mas tem que entender que vai precisar trabalhar e vai precisar jogar bola para vencer esse jogo, né, Pedro? Sem dúvida, João. Hoje eu tava até comentando com um amigo meu que é flamenguista, que todo mundo bateu no Vasco, todo mundo pegou o Vasco e fez 3 pontos, ganhou fácil. Aí na hora do Cruzeiro em ascensão pegar o Vasco para manter a boa fase, para confirmar mesmo essa reabilitação, o Vasco vem de 2 vitórias consecutivas, mas temos totais condições de vencer o Vasco. E por mais que não seja um jogo fácil, é um jogo onde a vitória se torna necessária. Necessária para criar um clima de tranquilidade, João. Porque a essa altura do campeonato a gente ainda está incomodado com a posição, está incomodado com a distância do Cruzeiro para o Z4. E não podemos nos dar ao luxo de perder pontos em casa. Seja contra o Vasco, seja contra o Grêmio, que vai vir logo na sequência também. Só que com relação aos jogos entre Vasco e Chapecoense, eu também considero que o da Chapecoense tem um nível de dificuldade menor, até porque a Chapecoense vem praticamente em queda livre. Vem para assumir sua posição no Z4, posição que todo mundo achava que ele ia assumir no começo, mas começou bem o campeonato, teve algumas vitórias importantes. Só que agora não está vencendo nem em casa. O trunfo deles era vencer lá na Arena Condá. Só que nem em casa eles estão conseguindo vencer, conseguindo fazer boas atuações. Acredito sim que dá para tirar 6 pontos aí nessa semana. Sendo muito pessimista, eu tiraria 4 pontos. Sendo muito, mas muito pessimista, seriam 4 pontos. Mas assim, pelo menos uma vitória é necessária para criar tranquilidade, para não deixar o desespero bater na porta, porque mesmo jogando certinho, se você jogar certinho todo jogo e não vencer, uma hora ou outra a torcida vai começar a ficar nervosa, os próprios jogadores vão começar a ficar nervosos. As coisas têm que acontecer com naturalidade, como aconteceram no jogo contra o Figueirense. Na primeira chance, o Willian já teve e marcou. Então, assim, o resto do jogo foi tudo acontecendo com naturalidade. Só que nas 2 últimas partidas a gente teve as chances de marcar e não marcou. A gente não pode ficar mais um jogo com essa oportunidade de vencer e não vencer. A gente tem que começar a concretizar as vitórias. Além de ser efetivos taticamente, temos que ser efetivos para mandar a bola para a rede e sair com 3 pontos, João. Pedro, eu estava até vendo aqui também, por exemplo, o Vasco está com 2 vitórias seguidas, a Chapecoense não vence há 6 jogos, né? E nesses 6 jogos a Chapecoense teve
4 derrotas e 2 empates. Né? Ainda está 1 ponto à frente do Cruzeiro. A Chapecoense no meio de semana joga... Deixa eu ver aqui o próximo jogo da Chapecoense. Perdi a tabela aqui. Chapecoense vai enfrentar no meio de semana o São Paulo no Morumbi. Na quinta-feira. Então, olha, o Cruzeiro ainda vai ter um dia a mais de preparação para o duelo lá em Chapecó. Essa semana para a Chapecoense para trás. Essa semana para o Cruzeiro, se não fazer 6 pontos, fazer os 4 pontos aí que o Pedro está falando, na pior hipótese 3 pontos, mas o Cruzeiro não pode passar essa semana, né, tendo o desempenho que teve na semana essa que passou agora. O Cruzeiro fez 1 ponto apenas, mas eram adversários mais difíceis. O campeonato vai exigir do Cruzeiro nesse momento mais força, né? Eu acho só que tem que ter um pouco de calma na quarta-feira, né? E se quarta-feira o resultado não vier, ter calma para domingo, porque aí é pensar a situação do campeonato, né? O Cruzeiro tem aí uma margem para reação e tem um novo trabalho sendo iniciado. Eu acho o Cruzeiro aí favorito nos 2 jogos. Eu estou otimista para 6 pontos nessa semana. Acho que é o momento do Cruzeiro aí abrir, né, a menos uma rodada de fôlego para a zona de rebaixamento. Acho que se vencer os 2 jogos, fazer 6 pontos, vai abrir mais que isso, vai abrir 4 pontos, 5 pontos, talvez aí 6 pontos. Mas é uma semana para a torcida entender que jogar junto é fundamental, como tem sido essa semana. O Luciano me corrigiu aqui, eu falei até besteira, eu pensei um nome e falei outro. A Chapecoense não contratou o Gilson Kleina, foi o Guto Ferreira que trava na Ponte Preta no início do campeonato. O Gilson Kleina, treinador do Avaí. Júlio, e pra você, como é que você vê essa semana, e especialmente esse compromisso do Mineirão? O que você espera do comportamento da torcida e mesmo da equipe diante desse jogo aí de um Vasco que vem em reação, mas é o lanterna do campeonato, e aí não tem jeito. O lanterna, quando tá pela frente, tem que vencer. João, não tem outro resultado que não seja a vitória, né? É lógico que não é pro mundo cair se perder, né? Como o nosso Dunga gosta muito de falar, não é a terra arrasada, né? Mas assim, o time do Vasco é um time cascudo, se você olhar no papel, né? Eu acho que o time do Vasco, o que o Vasco tentou fazer esse ano foi o que o Matos fez no Cruzeiro em 2012. Só que eles não estão tendo o resultado que nós tivemos. Ele tentou contratar uns caras bem experientes para tentar segurar o Vasco, né? Então você olha, tem o Guiné Azul, tem o próprio Riasco, que é um jogador experiente, né? Agora o Leandrão, o atacante, tem o Rodrigo, zagueiro, quer dizer, é um time, tem o Júlio César, lateral esquerdo, é um time cascudo, que não pegou e estava em desespero. Essa questão de um time ganhar um jogo e aí tava vindo perdendo, ganhou, eu tenho um pouco de dúvidas. Honestamente eu não sei, eu queria ver uma estatística, porque eu não sei se o time também vir de uma série de derrotas ou vir de uma vitória, se modifica tanto a coisa assim. Por exemplo, você pega o próprio Vasco, ele vinha de uma série horrível, foi lá e ganhou, se eu não me engano, fora de casa, da Ponte. E aí a Ponte, todo mundo falou, agora a Ponte vai cair, a Ponte tá terrível. Vai lá e mete 3 no primeiro tempo no Santos. Então, assim, é um time que perdeu, que era para estar com a moral lá embaixo e conseguiu reverter ontem num resultado improvável contra o Santos. Então, daqui a pouco o Vasco também ganhou, quem sabe o time vem e abre contra o Cruzeiro. Acho que o importante é fazer valer o mando de campo, com essa sinergia com a torcida, tá mantido os preços do ingresso, então acho que vai dar um público bacana. A torcida, eu acho que é importante esse briefing seu de ter paciência, né, João? Precisamos ter paciência, mas eu acho que a torcida já tá com isso em mente. Eu acho que não é um jogo que a torcida vai pegar no pé muito rápido. Eu acredito que se precisar dela, ela vai entrar com o seu grito de zero e vai empurrar esse time para cima. Eu acho que ao contrário de vocês, eu acho que o jogo amanhã tem tudo, porque quarta é muito mais fácil o Cruzeiro ganhar até do que na Chapecoense. Mas acho que é muito provável e possível também que ganhe da Chapecoense, e aí se mata os 2 jogos. Eu acho que definitivamente a gente põe uma pau de cal nessa questão do rebaixamento, porque aí fica faltando 2 vitórias aí pro restante do campeonato. Eu acho que até o time do Luxemburgo ganhava 2 jogos, né? Então vai ser o do Mano que não vai ganhar. Então acho que nós estamos num caminho bacana, a nossa tabela é favorável, por isso que eu acho que o jogo contra o Atlético foi frustrante devido às circunstâncias do jogo, mas em termos de tabela ele não foi tão terrível não. Essa é a minha opinião. Quando a gente até fala isso de o time tá tanto tempo sem vencer, né, o Vasco mesmo ficou aí quase um turno já sem completar vitórias, e aí emenda 2 vitórias seguidas. Eu acho que o mais importante, inclusive, é avaliar padrão de atuação, né?
A Chapecoense não vem jogando bem. O Vasco vinha jogando bem. Na Copa do Brasil tirou o Flamengo e não conseguindo as vitórias. O Vasco foi melhor que o Atlético Mineiro no jogo do Maracanã. E acho que é um time que merece um pouco de cuidado justamente por esses jogadores que você está falando. Time cascudo, né, dos destaques que você deu aí, o Cruzeiro está de olho em reforço para o ano que vem. O Luan, zagueiro do Vasco, um excelente zagueiro, jovem ainda. O cara para olhar com carinho, tomara que fale bastante na quarta-feira. Mas o Cruzeiro tem aí, acho que o time do Vasco é um time mais perigoso que o time da Chapecoense em padrão de atuação. Mas o Cruzeiro joga em casa e o Vasco é lanterna. O Cruzeiro tem aí a missão de vencer, até para não criar um clima chato para o duelo contra a Chapecoense. Né? A expectativa, né, pela semana, né, para o jogo de domingo, é que o Cruzeiro vença o Vasco na quarta-feira, Chapecoense tropece no São Paulo na quinta-feira, no Morumbi, seja derrotada, muito provavelmente, e até animicamente o Cruzeiro chegue mais inteiro para o confronto de domingo. Ainda que a Chapecoense tenha usado a estratégia aí da troca de treinador, tem aquela motivação desse momento, etc. e tal. Mas eu vejo o Cruzeiro muito forte para essa semana pelos padrões de atuação. Né? Aí se a gente consegue ver uma evolução no futebol do Vasco, a gente tem que dar a mão à palmatória, parar de analisar só o resultado. E o Cruzeiro, embora tenha conseguido só um ponto nessa última semana, foi uma semana de boas atuações, né, Júlio? Sim, concordo plenamente. É isso aí que você falou. O Vasco realmente tem um padrão melhor do que a Chapecoense. Eu falei muito pelo fator casa, mas eu acho que o time do Cruzeiro... hoje a gente consegue falar o nosso time titular, né? A gente não conseguia em 12 rodadas com o Luxemburgo, não conseguia saber quem que era o time titular. Agora a gente já sabe quem é o nosso time. Se mudar em uma ou outra peça, a volta do Bruno Rodrigues foi importantíssima, é um cara que ajuda muito. Faz muito tempo que a gente não faz um gol de bola parada aí de cabeça. Eu acho que está amadurecendo, vai sair contra o Vasco. Os jogadores estão confiantes, estão com moral. Eu acho que as expectativas são as melhores possíveis. O discurso dos jogadores mudou bastante também, né? Do Fabrício falando que a cabeça do treinador era igual bolsa de mulher, que ele não sabia o que poderia sair lá de dentro, aos atletas agradecendo as oportunidades, a confiança. O próprio discurso do William ontem, mesmo tendo perdido o pênalti, mostra que o clima é diferente, a confiança dos jogadores no trabalho é diferente. O Sidney Júnior falando que ontem o Cruzeiro provou seu time do povão apaixonado, que a torcida deu um show ontem, né? Hashtag Cruzeiro, time do povo, né? O Felipe Souza usando aqui também hashtag Cruzeiro, time do povo, pedindo ao pessoal para subir a hashtag. O Wesley falando que tá ouvindo a Rádio DG e curte demais, valeu Wesley pelo carinho. O Alexandre Augusto falando que quarta-feira tem que ganhar de qualquer jeito, torcida lotando a Toca 3 e fazendo igual domingo, não tem erro. A promoção de ingressos mantida, o clube fazendo aí esse incentivo ao torcedor nos últimos jogos. O Cruzeiro tem ainda coisas importantes a conquistar nas arquibancadas, né? A gente quer sustentar que o Cruzeiro é o time do povo, é o time que joga no Mineirão. Nas últimas 2 rodadas, aí, 85 mil pessoas o Cruzeiro colocou no Mineirão. Passar, por exemplo, o Atlético Mineiro, que insiste em jogar no Independência, que é o estádio à altura do tamanho do nosso rival, né? Que aconteça, né, do Cruzeiro passar o Atlético Mineiro em média de público nesse campeonato, por exemplo, mantendo a tradição aí, como o Rodrigo Corleone mostrou hoje, levantando lá no Cruzeiroteca. Nos últimos 10 campeonatos, o Cruzeiro teve maior média de público, o Atlético em 9, e mesmo não brigando pelo título, quem sabe o Cruzeiro consegue essa missão mais uma vez. O Paulo César Costa está dizendo que o melhor em campo ontem, sem dúvidas, foi a torcida do Cruzeiro, foi sensacional, o time demonstrou raça que há muito tempo não via. O Samuel está falando que esqueceu, perdeu o horário da Rádio GDG hoje, mas vai ter que esperar de pôr no site, deve estar curtindo aí o finalzinho, e daqui a pouco a gente manda esse recadinho aí para quem perder, quem perdeu uma parte do programa, né? A gente disponibiliza a gravação para você poder curtir o programa na íntegra. O Álvaro Júnior dizendo que acha difícil encher quarta pelo horário do jogo. Expectativa de público chegar aos 45 mil como ontem realmente é difícil, mas que seja um bom público, mas ele pede para quem for levar o grito de zero, né? O Paulo César Costa diz ainda que não quer chorar o leite derramado, mas que o William nunca soube bater pênalti. Ali era pro Henrique ou pro Alisson bater. Eu nem acho que o Henrique bateu tão mal. Ele bateu onde o Vitor sempre vai, né? E aí acabou facilitando o trabalho do goleiro. Mas não foi uma cobrança tão ruim, não. Infelizmente, o Vitor acabou tendo o mérito ali um pouco de se deslocar pro mesmo lugar de sempre, o William,
não bateu aí, não teve o estudo necessário, a frieza, aí sim, posicionou mal, telegrafou aonde ia bater, ajudou de todas as formas o Vitor também a fazer a defesa. O Wesley falando concorda com a gente que o Cruzeiro não vai pegar o Vasco, que todos conhecem, afinal o Vasco está dando uma arrancada nesse Brasileirão incrível, não chega a ser incrível ainda, mas 2 vitórias aí ligam o sinal amarelo, né? Tem que ter atenção e respeito ao Vasco nesse momento. Acho que a gente tem aí que passar agora, né, Pedro, para uma situação de incentivo, de confiança e de acreditar que o Cruzeiro vai conseguir, nessa semana, fazer com que esse bom futebol das últimas rodadas, que significou na semana anterior 6 pontos contra a Ponte Preta e Figueirense, volte a ser na semana em que o Cruzeiro volta a encontrar adversários da metade de baixo da tabela, mais uma semana de 6 pontos, né, Pedro? Sim, João. É uma semana determinante para as pretensões do Cruzeiro. É uma semana para a gente começar a sair dessa fase, sair dessa zica, deixar o Z4 para trás. Principalmente com a evolução destacada do time celeste, eu acredito que quando o entrosamento for maior, de acordo com a maior quantidade de partidas, a evolução ainda vai ficar mais nítida e a gente vai ter a capacidade de vencer jogos, não só jogar bem, mas vencer jogos. Neste momento, o mais importante para a gente é ganhar. Não jogar bem é um alento, serve como incentivo para a temporada de 2016, para a gente pensar que não é tudo desse ano que a gente foi jogar fora. Tem coisa que dá para aproveitar, dá para a gente aprender com o que foi esse ano. E pensar logo em 2016, porque essa temporada aqui já não tem mais nada para a gente não. É fazer a pontuação básica aí para a gente ficar garantido na primeira divisão e já começar a planejar o próximo ano. Como você mesmo falou, já tem movimentações acerca de jogadores aí que possíveis reforços, e esse que você citou mesmo seria um grande nome, seria para é um garoto ainda, o Luan joga ainda na seleção olímpica, se não me engano, muito bom, muito técnico, tem um potencial enorme para crescer aqui, e eu acredito que a diretoria vai trabalhar bem, por mais que tenham acontecido diversos erros nessa temporada. Acho que o Gilvan, meio naquela de não querer pegar a culpa sozinho, ele acabou acertando, trazendo aquelas pessoas que tem uma possibilidade de acrescentar alguma coisa ao trabalho do Cruzeiro, e essas pessoas trabalhando com o tempo, igual começaram a trabalhar há alguns dias, devem ter uns 15 dias, começaram no final de agosto. Então é o seguinte, tem uma galera aí boa querendo trabalhar e tem tempo para planejar a próxima temporada. Nessa aqui, João, a gente primeiro tem que se concentrar nessa aqui, e agora é fazer o maior número de pontos possíveis e aproveitar essa sequência de jogos que vão ser nesses próximos 4 jogos, são 3 em casa, né? Tem esse contra o Vasco, depois sai para pegar a Chapecoense, depois tem Curitiba e Grêmio em casa. Então são jogos que não são, por exemplo, são 3 jogos contra times que estão na mesma situação que a gente, brigando para não cair. São jogos determinantes para o Cruzeiro fazer, vamos supor, 9 pontos contra esses adversários lá de baixo. Pode até perder pontos contra o Grêmio, porque o Grêmio é um time que teve uma queda agora no campeonato, distanciou um pouco do Atlético, mas é um time que apresentou um bom futebol nessa temporada. Pode até se dar ao luxo de perder pontos contra o Grêmio, só que contra Vasco, contra Chapecoense, contra Curitiba, Vasco e Curitiba em casa e Chapecoense fora, é 9 pontos, João. É 9 pontos ou nada. Se não vierem os 9 pontos, não é terra arrasada, como a gente falava agora há pouco. Mas é um momento que o campeonato diz ao Cruzeiro, né? Seja eficiente e pense o seu 2016. Se isso não acontecer, aí sim o Cruzeiro vai ter que começar a ficar mais atento com a questão do rebaixamento e com a questão dessa briga. Agora, essa semana é a semana do campeonato, onde aparece para o Cruzeiro
a possibilidade de ganhar um respiro aí para ficar aí a situação muito administrável na reta final do campeonato. O João Lapa está dizendo que a torcida tem que continuar jogando com o time, que ela será muito importante para o restante do campeonato. O Alexandre Augusto falando que tem que abrir o olho com a arbitragem, né? O Bruno Vicentim questionou hoje a arbitragem. Muita gente na imprensa mineira que falava em esquema de Corinthians, etc., se silenciou aí nas últimas semanas, onde a situação deu uma invertida, né? E o Cruzeiro passou a sofrer com a arbitragem, o pênalti que o Paulo André sofreu no Maracanã na quinta-feira, os erros, né, de arbitragem ontem, que aí não foram poucos. O Álvaro Júnior falando aqui que a hashtag Cruzeiro, time do povo, ficou em primeiro lugar nos TTs hoje à tarde, né, bacana demais, e ainda está aí marcando presença. A gente até aproveita para agradecer agora no nosso programa, ontem, na semana passada, a entrevista que a gente fez com o Bruno Vicentim aqui também ficou em primeiro lugar nos TTs. A gente agradece aí o carinho, hashtag Rádio GDG, né, mostrando aí também o quanto a torcida está atenta e antenada ao trabalho que vem sendo feito aí pelo Bruno Vicentim, e agradecendo a ele mais uma vez por ter participado aqui do programa com a gente. O Roberto Marlieri dizendo que o Manuel jogou muito, hashtag Cruzeiro, time do povo também. Júlio, eu quero agora agradecer a você pela participação no programa de hoje. A gente até estava conversando um pouco antes de entrar no ar aqui, você estava falando aí de iniciativas em relação a preço do Mineirão, a discussão disso, né, com o clube, como muitas vezes a gente tenta se mobilizar para que o Cruzeiro possa ter uma política de preços mais racional, mais eficiente, mas a gente tem aí, né, acho que um momento também de incentivo do clube à presença do torcedor, com ingressos mais baratos. A gente espera que o clube possa aí manejar isso de forma eficiente, também na boa fase, na má fase, para o Mineirão ficar sempre com a presença ideal e o clube com uma receita também para manter-se competitivo entre os grandes do futebol brasileiro. Foi um prazer debater com você, meu caro, Guerreiros dos Gramados. E o nosso programa Guerreiros em Debate também está de portas abertas para o seu retorno a qualquer momento, para você estar debatendo aqui com a gente. Eu agradeço pela participação, pela disponibilidade. Falo mais uma vez esse prazer de ter debatido com você nessa noite. Abre espaço para o seu boa noite, sua despedida para os nossos ouvintes e também seu palpite para Cruzeiro e Vasco nessa quarta-feira. Boa noite, Júlio. Bom, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o espaço. Sou fã aí do programa de vocês, sou fã de vocês também. A gente acompanha junto em alguns grupos, nas redes sociais. Estou à disposição para participar, quando a gente puder, e falar um pouco de assuntos mais relacionados também à gestão. Eu acho que tem muita coisa interessante que a gente possa contribuir aí, em termos da minha área específica de atuação, aí, dar uns palpites, né? Com relação ao jogo de manhã, de quarta-feira, eu acho que nós vamos ganhar e vamos ganhar bem. Eu acho que a energia está muito positiva, o Vasco está numa situação meio que complicada. Na hora que tomar um gol vai abrir a porteira, acredito em 3, 4 gols aí, nossa, estou bem otimista mesmo, e 4-1, 3-1 por volta disso. Eu acho que a situação nossa tende a melhorar. Eu acho que melhorando a questão do futebol, o Bruno vai poder, ele deve estar 100% focado aí nessa parte de blindar o nosso elenco, das crises, do lado que quer o nosso time mal, que é muito evidente que a gente tem isso muito escancarado aqui em Minas, né? Então ele está tendo que estar focado nisso, mas a gente espera que o time dê esse alívio, esse respiro, para ele poder começar a focar em termos de montagem de elenco para o ano que vem, em termos até de gestão do time. Eu já conversei muito com o Bruno, ele já sempre me externou essa vontade que ele tem de profissionalizar cada vez mais o time do Cruzeiro lá, né, os funcionários. Acho que tem muita oportunidade, tem muita gente boa que pode ajudar nesse sentido. Além do pessoal que está lá, tem gente boa, por exemplo, o Mota sempre ouve muito aí o que o pessoal fala, mas tem muita oportunidade de levar gente boa para dar uns palpites. Então, à medida que o time for aliviando, eu acho que o Bruno vai poder dar um foco maior nessa parte de gestão. Eu vi, por exemplo, que no programa passado ele falou muito relacionado à reestruturação organizacional do Cruzeiro. Eu não sei se ele estava falando só de preencher as lacunas ou de rever mesmo a estrutura, o organograma, que tem muita oportunidade na visão, esse tipo de coisa. Mas a gente espera que o time saia da situação atípica, né, o quanto antes, voltar para o lugar que nos é devido, e eu confio muito na boa intenção do Gilvan,
mas na competência de gestão aí, por exemplo, do Bruno, para a gente chegar, voltar para onde que é o nosso lugar, né, que é nas cabeças, disputando. E um rápido palpite sobre a questão do Cruzeiro, time do povo. Eu acho que assim, o nosso papel de cruzeirense ao longo desses últimos anos tem sido quebrar mitos, né? Eu acho que tem muito mito, muita falácia em Minas Gerais a respeito de torcida, a respeito de time, que nós vamos quebrando aí a duras penas, uma por uma, né? Literalmente a duras penas, nós vamos quebrando por um, não estamos quebrando mais um. Há muito tempo as pesquisas já informam isso, numa estratificação por classe social que a torcida do Cruzeiro é muito maior que a torcida do nosso adversário aí nas classes sociais menos favorecidas. Os números dizem isso. Esse levantamento que você citou do Corleone, dos últimos 10 campeonatos, em condições similares, porque os dois times estavam muito bem, nosso adversário, nós tivemos a maior média de público em 9 deles, com um agravante aí, um fator positivo. Nosso ticket médio muito maior que o deles. Eles sempre calçados em promoções para sustentar esse mito de grande torcida, e nós estamos quebrando, nós estamos mostrando que quem tem torcida em Minas é o Cruzeiro, que quem tem torcida que apoia em Minas é o Cruzeiro, e o restante os números dizem por si só, né? Prazer mais uma vez, agradeço muito a oportunidade, estamos à disposição para discutir outros assuntos com vocês. Parabéns pelo programa, eu sou seu fã, João, há muito tempo. Obrigado ao Paulo, obrigado ao Pedro aí também pela oportunidade. Agradeço ao Júlio pelo carinho aí, com a nossa audiência, também pelas palavras. Nisso que eu estava falando do Corleone, estava lembrando hoje também, né, do venda de camisas, né, o Cruzeiro se destacando nacionalmente como um clube vendedor de camisas, né, para sua torcida. E sobre pesquisa de torcida, né, a gente, se a gente pegar lá as últimas 20, 25 pesquisas, se tiverem duas que a torcida do Atlético Mineiro aparece em maior vantagem, e essas duas vão ter metodologia hiper questionada, como aconteceu com a última, salvo engano, que foi do Ibope, né, que o blog Teoria dos Jogos, que é referência em pesquisa, detonou a metodologia de pesquisa que eles executaram. A gente vai ver sempre a torcida do Cruzeiro à frente. Já em Belo Horizonte, que era uma situação que o Cruzeiro historicamente precisava inverter, nos anos 90 iniciou a reversão, hoje está consolidada, a torcida do Cruzeiro é a maior torcida de Belo Horizonte, e no interior, aí já há muito tempo, né, o Cruzeiro, que eu gosto de brincar o seguinte, né, Minas, nos anos 60, construiu seus dois grandes símbolos nacionais, né, o Clube da Esquina e o Cruzeiro. Né, o Cruzeiro vencendo o Santos do Pelé com o Tostão, na Taça Brasil de 66, nosso primeiro brasileiro. O Clube da Esquina surgindo ali musicalmente também, são os dois maiores símbolos de Minas Gerais, o Cruzeiro e o Clube da Esquina, né, capitaneados pelo grande cruzeirense Milton Nascimento também. Quero agora agradecer ao Pedro pela participação no debate também, né, dizer que é um prazer mais uma vez estar debatendo com você, meu caro. Abrir espaço para a sua despedida, para o seu boa noite e também para o seu palpite. Vamos ver aí se é otimista como o palpite do Júlio também. Boa noite, meu caro. Boa noite, João. Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Nazul. Seguinte, quanto ao jogo contra o Vasco, o otimismo, ele, depois do que aconteceu essa semana, o otimismo sempre vai prevalecer. Principalmente com o Cruzeiro jogando em casa, com a torcida empurrando, como tem empurrado. É jogo pra golear, João. É jogo pra fazer, encher a sacola, lavar a alma e esquecer todas essas preocupações que a gente tá tendo. Parar de perder noite de sono, preocupado com vitória de Avaí, vitória do Goiás. Parar de esquecer isso, lavar a alma e começar a nossa caminhada rumo a 2016. Esquecer o que passou, pegar as coisas boas e vamos embora para 2016 logo, porque de 2015 a gente não vai tirar muita coisa mais não. Vai começar na quarta-feira, começa na quarta e vai até meados de novembro, onde até então a gente vai ter conseguido sair dessa fase. Acredito, João, na evolução do time, acredito na manutenção do time titular, principalmente. A dupla de zaga se saiu muito bem. Manuel e Bruno Rodrigues foram muito bem. Os meias, o Williams, principalmente o Williams e Cabral jogando muito bem. Cabral indo um pouquinho fora de ritmo. Ontem até sentiu no final do jogo. O Williams tentou catimbar. O Mano entendeu que era o Williams que queria sair e tirou o Williams para colocar o Charles, mas era o Cabral que estava sentindo. Não aguentou um ritmo ainda de 90 minutos, mas
tem muita bola para ajudar. Para falar a verdade, tem muita bola e me surpreende as partidas que ele tem feito. No mais, é aquela galera de sempre voltando a uma fase que não vinha há tempos. É o William voltando a fazer boas partidas. Até o próprio Marquinhos começou ontem meio hesitante, mas se apresentou bem, né, metade do segundo tempo em diante. Aquela galera de sempre que atuava bem está voltando a atuar bem. A confiança vem sendo adquirida aos poucos. Agora é hora dessa confiança ser transformada em vitória, João. Eu só queria deixar aqui um abraço para um amigo meu de Fortaleza, torcedor de Fortaleza, no caso. Estou ouvindo aí a gente, o Gabriel, mandar um abraço para ele. E dizer que essa fase ruim, Chinazul, vai passar. Com certeza vai passar. Fortaleza que está na disputa do elevador, né, ali com o Ceará disputando ali a permanência na Série B com dificuldades e o Fortaleza almejando o acesso à Série B. A gente brinca aí quando rola essas divisões nos estados, esse enfrentamento com a disputa do elevador, né? Abraços aí. O Pedro tá me zoando aqui, né, e tá falando que eu falei com muito respeito ao Vasco, por causa senão eu vou levar a bronca da minha namorada, que é vascaína. Mas eu vou mostrar o respeito ao Vasco, então. Eu acho que o Cruzeiro vence por 3-0 pelo menos. Acho que é 3-0, 4-0 por aí, porque acho que o padrão de atuação do Cruzeiro e o fato de ser mandante, com o time do Vasco precisando do resultado e tendo uma zaga envelhecida com o Rodrigo, o Júlio César, acho que o Cruzeiro vai ter oportunidades e marcando o gol no início, como a gente falou que é o nome do programa, como foi contra o Figueirense, acho que tende a ser uma vida fácil. Nenê é um jogador perigoso no meio campo, Luan um bom zagueiro, mas o Cruzeiro tem mais qualidade que o time do Vasco, joga como mandante, tem apoio da torcida, e eu confio numa boa vitória também. Acho que o Cruzeiro faz aí 3-0 ou 4-0 no Vasco nessa quarta-feira. O destaque, claro, é ter calma, ter paciência para o Cruzeiro conseguir os 3 pontos, que é isso que importa no final das contas, não vindo aí sim bola para frente, pensando com calma, tem Chapecoense e a gente pode aí se reabilitar de momentos difíceis no campeonato. O que é necessário entender é que não é momento para desespero, né? Ou para pressão exagerada, é momento de trabalho com calma, porque o Cruzeiro vai sair dessa situação. O elenco vem mostrando nas últimas rodadas aí, e o trabalho da comissão técnica também, que vai conseguir tirar o Cruzeiro dessa situação difícil com relativa tranquilidade. A gente que precisa ter calma e passar confiança para os atletas e para a comissão técnica agora. Lembro que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. Lembro ainda que o Guerreiros em Debate vai ao ar às segundas-feiras, às 21 horas da noite. O programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, chegou depois aí, quer indicar para alguém, daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar na radio.guerreirosgramados.com.br a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis, né, os Guerreiros em Debate feitos em mais de 3 anos de programa, muita coisa legal. Bruno Vicentim teve segunda-feira passada aqui participando com a gente. Você pode encontrar lá na radio.guerreirosgramados.com.br a participação dele também. Outros membros da diretoria, o Anísio Escoto, já tiveram aqui para debater com a gente. O pessoal do Sada Cruzeiro, Bruno Soares, Marcelo Melo do tênis. Muita coisa legal você encontra na radio.guerreirosgramados.com.br. Eu me despeço por aqui, convidando vocês a seguir acompanhando o conteúdo do Guerreiros dos Gramados. Tem aí, o Álvaro mesmo está destacando aqui, o pessoal entrar daqui a pouquinho no site, aí, terminando a Rádio DG, para ler o pós-jogo, protagonistas e coadjuvantes, coluna que ele lançou agora, né, para destacar a partida entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todo dia colunas com avaliação do Cruzeiro, avaliação do momento, do elenco, informação. E também cobertura em tempo real nos dias de jogo. Quarta-feira, por exemplo, tem Cruzeiro e Vasco, 22 horas e cobertura em tempo real. No Twitter, no Facebook, no Google Plus, no Instagram, nos canais do Guerreiro dos Gramados, com, claro, pré-jogo, pós-jogo saindo também. Muita avaliação, muita informação. Conteúdo produzido de torcedor para torcedor. Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Me despeço por aqui, uma boa noite
uma boa segunda-feira. Até a próxima semana, com a gente falando dos 6 pontos que o Cruzeiro conquista nessa semana, se Deus quiser. Uma boa noite e até a próxima. Programa Guerreiros em Debate. Um programa ao vivo que fala diretamente com o torcedor cruzeirense. Dando voz à China Azul, feito de torcedor para torcedor. Toda semana, na segunda-feira, às 21 horas e na quinta, às 23 horas. Um debate com a participação dos internautas, comentaristas e sempre um convidado especial em um bate-papo descontraído sobre o Cruzeiro e o mundo da bola. Guerreiros em Debate. Participe entrando no site radio.guerreirodosgramados.com.br, pelo Twitter, @GDosGramados, #RádioGDG. Programa Guerreiros em Debate. Um oferecimento loja.guerreirodosgramados.com.br.